Mateus capítulo 6, versículo 25. Queridos, então, eu vou falar hoje sobre a luta contra a ansiedade. A ansiedade é sério. Ela afeta a nossa cabeça, ela afeta o nosso corpo. Não é uma brincadeirinha, não é algo de falarmos assim, para com essas frescuras, com essa ansiedade, com essa tristeza, com esse choro, com esse medo. Confie em Deus. Não é tão simples assim. Por quê? Porque muitas vezes nós entendemos a ansiedade de forma errada. Nós entendemos ela como um problema social. Nós entendemos como um problema de comunicação, um problema de um má relacionamento com as pessoas. Então nós ficamos preocupados. Ou então nós entendemos como um problema físico do nosso corpo. Meu corpo, algumas substâncias estão desajustadas na minha cabeça, então eu preciso tomar um comprimido dia após dia para me manter calmo. É claro que tem pessoas que chegam a esse nível, de afetar tanto o físico, que precisa tomar remédio. Mas eu quero falar aos irmãos que a ansiedade, ela tem uma origem. A origem está lá no fundo do nosso coração. E a ansiedade se manifesta como uma infidelidade a Deus. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Eu quero começar, com o verso 25, falando que há uma relação entre a ansiedade e a idolatria. Vamos ver. Olha o que diz o verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Jesus começa o texto com por isso. E isso é importante. É importante por quê? Porque Jesus está fazendo uma referência a algumas palavras que ele disse anteriormente. Então ele começa dizendo, por isso, por esta razão, por causa do que eu disse, não andeis ansiosos. E o que foi que ele disse? Versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, olha o contexto de ansiedade. Ele está falando num contexto de quê? De idolatria, de pessoas que precisam definir em quem crer. Não posso crer em dois senhores. Outra coisa, outro detalhe, alguns versículos mais acima. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Vejam como que a ansiedade é fruto dos tesouros que há dentro do nosso coração. Que tesouros são esses? São tesouros que servem a Deus ou são tesouros que amam as coisas, amam a si mesmo, amam fazer coisas? Percebam, há uma relação entre viver em ansiedade e a infidelidade a Deus. Ele continua, não andeis ansiosos. Andar quer dizer uma ação rotineira e habitual. Pastor, mas nós ficamos preocupados com as coisas. Nós temos que nos preocupar. Realmente, nós temos que nos preocupar. Isso é um sinal para nos dar um alerta que precisamos fazer coisas. Já pensou se eu descanso? Vou levando a vida.
tranquilo. Então isso me acomoda, mas a preocupação faz o quê? Com que eu me desperte e vou fazer as coisas. Eu tenho responsabilidades, eu tenho que executá-las, tenho que fazê-las. Mas a preocupação pode se transformar em um hábito, em uma ação rotineira. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando para não ficarmos preocupados. Jesus está falando para não vivermos exageradamente ansiosos e preocupados pela nossa vida. Não viver preocupado com as necessidades básicas da vida, como o que ele diz aqui: comer, beber e vestir. Até as coisas mais básicas e essenciais, elas podem trazer ansiedade no nosso coração e nos trazer medo, pânico, inquietude. Então Jesus fala para não vivermos preocupados até com essas pequenas coisas, que dirá com aquelas grandes coisas que nós temos no dia a dia: trabalho, faculdade, escola, serviço, responsabilidades junto com o patrão, junto com outros funcionários. Olha só, todas essas coisas podem ocupar o nosso coração, a nossa preocupação, e ficarmos ansiosos e esquecermos de Deus. Há algo mais importante que as necessidades básicas da vida. Olha que interessante. Há algo mais importante do que comer, beber e vestir-se. Olha o que Jesus diz no verso 25. Não é a vida mais, e algumas traduções dizem mais importante do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Vejam, há algo mais importante do que as coisas mais básicas para a nossa existência. O que isso quer nos dizer? Jesus nos chama a atenção para não vivermos preocupados com a vida, até mesmo com as coisas mais básicas e necessárias para a sobrevivência, pois podem se tornar um ídolo no nosso coração. Podem tomar o lugar de Deus. Como foi Marta? Lembra do texto que eu usei na liturgia? É o mesmo caso de Marta. Ela ficou preocupada, inquieta, ansiosa por causa da sua reputação. Ela queria deixar tudo bonitinho e ajeitado para Jesus chegar, Jesus ficar acomodado, mas o seu coração estava naquelas coisas, na sala arrumada, na comida bem feita, seu coração estava ali. Ela trocou, no exemplo de Marta, ela trocou Jesus, que foi a escolha de Maria, para arrumar a casa e fazer os afazeres domésticos. Percebam, a ansiedade é mais profunda do que a gente imagina. Nós não sabemos lidar com a ansiedade porque nós não compreendemos a origem dela. E a origem dela está dentro do nosso coração, quando nós trocamos o cuidado de Deus pelos nossos esforços, pela nossa reputação, pelas nossas habilidades. E é isso que eu quero começar falando do primeira ideia, primeira verdade. A ansiedade é uma luta para confiar em Deus. Eu quero que você grave isso no seu coração. A ansiedade é essa luta que nós travamos, eu e você, diariamente. É uma luta para confiar em Deus. Mas pastor, eu confio em Deus. Eu sei, Marta também confiava. E por alguns segundos, por alguns minutos, ela esqueceu de Deus, do cuidado de Deus, e se preocupou com outras coisas.
Primeira verdade que eu quero falar com os irmãos aqui: devemos confiar em Deus. Parece óbvio isso, mas nós vamos ver a caminhada aqui nos versículos. Devemos confiar em Deus. Que Deus? O Deus que nos sustenta. Vamos lá. A ansiedade revela a infidelidade no cuidado de Deus, a nossa infidelidade no cuidado de Deus. E a confiança, preste atenção, e a confiança em nossas habilidades e recursos para o nosso sustento. E daí ficamos ansiosos, porque a gente colocou uma carga enorme, um peso de responsabilidade, na onde? Nos nossos ombros, nas nossas forças, nos nossos recursos, mas a gente não consegue vencer esses obstáculos, esses dilemas, esses problemas diários, e aí a gente fica ansioso, a gente cria diversos problemas na nossa cabeça. Vai acontecer isso. Não, meu Deus, não é isso que vai acontecer. Não, pode ser isso, pode ser isso, pode ser aquilo. Então ficamos ansiosos, porque estamos sendo infiéis a Deus e confiando em nós mesmos. Jesus pede, olha só, agora começa, por que nós devemos confiar em Deus? Jesus pede para observarmos as aves, que são alimentadas por nosso Deus e não trabalham para isso. Vamos ver? Versículo 26, observe aí. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Olha só que interessante. Ele fala, as aves, elas não trabalham para se alimentar como nós trabalhamos para nos alimentar, conseguir o dinheiro, que o dinheiro comprar as coisas, enfim. E mesmo assim, Deus faz o quê? Com a sua providência, com a sua mão que governa todas as coisas, Ele alimenta a sua criação, dia após dia. E o que Ele está falando? Vocês valem mais do que essas aves. A relação é de sustento e valor, não de sustento e trabalho. Veja, não quero que você foque, então agora a gente descansa, porque Deus cuida de nós e vai nos sustentar. Por quê? As aves não trabalham? Não é essa. A relação é de sustento e valor. Quem vale mais? Nós vimos semana passada, Salmo 8, o homem foi coroado do quê? De dignidade, de glória. Então, ele é mais glorioso e mais honroso do que a criação. Não está falando que nós não devemos trabalhar. Nós devemos, nós temos responsabilidades, contudo, mesmo assim, o Senhor cuida e sustenta dos seus filhos. O Senhor não nos abandona, meus irmãos. O Senhor não nos desampara, ainda que apareça 1001 dificuldades. As aves não fazem nada, e Deus sustenta elas dia após dia. Você vale mais do que uma ave. Portanto, Deus vai cuidar e está cuidando de você. Por que não confiar no cuidado de um Deus que se importa mais conosco do que os animais? Não no sentido de desprezar os animais, mas de importância. Ele sustenta poderosamente a sua criação. Por acaso vai nos abandonar? Não vai. Afinal, nós não podemos, olha só que interessante, versículo 27,
qual de vós, para complementar o raciocínio, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Afinal, nós não podemos, com as nossas preocupações, acrescentar, aí na versão internacional, 1 hora à nossa vida. Um côvado era a medida para o judeu do dedo maior, aqui, até o cotovelo. Então, era essa medida que era um côvado. E aqui, a ideia, muitas vezes, é usada de forma metafórica para falar de horário. Então, por isso que eu coloquei essa tradução de hora. Às vezes, é usada como uma altura, que o homem ele não pode acrescentar, adicionar 1 centímetro à sua altura. Olha que interessante. O que Jesus está falando? Jesus está falando que as nossas preocupações são inúteis. São inúteis. Não adianta eu ficar preocupado com o dia de amanhã, com as coisas que vão acontecer ainda. Não adianta eu ficar preocupado se eu vou acrescentar 1 hora, se eu vou ficar mais alto aí no sentido do côvado. Não, a gente não pode ficar mais alto por nós mesmos. Eu não posso ganhar mais 1 hora na minha vida. Eu não posso. A nossa ansiedade é inútil. Inútil. Por isso que eu reforço, meus irmãos, confiem naquele que cuida, sustenta e ama você. Confie nele, não nas suas forças, não nas circunstâncias. As nossas preocupações, medos, são inúteis, não vão acrescentar nada, só nos faz tirar a nossa paz. É isso que a ansiedade faz, ela tira a nossa paz. Seguindo, a ansiedade revela a nossa infidelidade no cuidado de Deus e a confiança em nossas habilidades. Esse eu deixei destacado para nós continuarmos, porque agora vai falar dos lírios, da grama. Jesus pede para prestarmos atenção, e aqui nós vamos ler, considerar, prestar atenção na beleza gloriosa dos lírios, dada por Deus, e na passageira vida da erva do campo, ou da grama, né? Vamos ler 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Veja que aqui Jesus sai da parte dos alimentos, do sustento, que parece ser o mais importante, e vai para algo talvez menos importante em relação à comida, mas não deixa de ser algo que nos preocupa, que traz ansiedade. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, ou a grama, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Jesus declara o cuidado de Deus com as nossas vestes, mais do que a das plantas, que Ele embeleza sem trabalho, sem elas trabalharem. E no fim, elas morrem. É toda uma beleza de uma flor, de uma planta que nasce, que embeleza o ambiente, embeleza a vida, mas elas morrem. Jesus está falando que Deus se preocupa ainda mais com você. Por isso que nós devemos confiar nele, confiar em Jesus. A preocupação com essas coisas revela o quê?
a pequenez da nossa fé. Olha, mais uma vez, fazendo uma relação que a gente não faz, que é a relação da fé com a ansiedade. Aquilo que eu disse no início, muito da nossa ansiedade, da nossa preocupação exagerada, diária, constante, é porque nós paramos de confiar, ou nós deixamos de confiar em Deus por alguns instantes para confiar em outras coisas, em outras pessoas, ou na nossa capacidade de resolver aquele problema. Veja, Jesus está trabalhando de coisas básicas, mas a gente pode expandir isso. Olha como que a ansiedade atua na nossa vida, de forma idólatra, trazendo a infidelidade nossa diante de Deus. Porque nós ficamos ansiosos porque alguma coisa saiu do nosso controle. Alguma coisa deixou-nos preocupado porque escapou da nossa gerência, da nossa observação. Irmãos, muitas vezes eu me pego ansioso observando o meu filho. Às vezes se torna paranoico a observação em cima do meu filho, e eu esqueço que quem cuida do meu filho não é o meu olhar, a minha habilidade de quando ele se desequilibrar, eu estar lá. Não é. Quem cuida do meu filho é Deus, é o Senhor Jesus. É Ele que cuida. Dificuldades vão aparecer, problemas vão aparecer, o João vai cair, vai machucar, vai aparecer esses obstáculos, mas Deus continua cuidando de cada detalhe da minha vida, da vida do meu filho, da vida da minha esposa e da sua vida. Nada saiu do controle de Deus. Nada. Deus não perdeu o controle da sua criação, do povo que Ele ama. Vamos seguir? Senão eu falo demais. Conclusão de Jesus no versículo 31. Portanto, é uma palavrinha interessante, é uma palavra de conclusão. Então ele conclui isso que ele está falando sobre as aves, sobre as plantas. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos. Jesus então conclui esse pensamento dizendo, viu? Vocês não precisam viver ansiosos, inquietos, com medo. Não precisam. É claro que vai surgir oportunidades para você ficar assim, vai surgir. Então pense, da onde está nascendo essa inquietude no seu coração? Da onde? Perceba, eu quero que vocês comecem a fazer esse exercício. Por que eu estou preocupada? Por que eu estou com medo? Por que eu estou observando demais? Por que eu entrei em pânico? Por que eu paralisei? Que medo é esse? Perceba que isso é um exercício para nós encontrarmos e percebermos que lá no fundo do nosso coração nós estamos inquietos porque nós esquecemos de confiar, depender do cuidado de Deus e confiamos agora nas nossas capacidades. Jesus está nos exortando a não vivermos ansiosos e preocupados com a vida, porque temos um Deus, olha só esse texto. Jesus nos diz para não vivermos ansiosos e preocupados, porque temos um Deus que, cuidando, sustentando e embelezando a criação,
dá muito mais valor a nós. Logo, temos a certeza do seu cuidado e sustento na nossa vida. Ele não abandona um pássaro, ele não abandona a flor, ele continua sustentando todas as coisas. Por acaso ele vai te abandonar no seu problema, na sua dificuldade, na sua falta de fé? Ele não vai te abandonar. Não é uma chamada para confiar e não fazer nada. Eu já havia mencionado isso. Mas para não colocarmos o nosso coração nas coisas que fazemos e buscamos com nossas habilidades e recursos e deixamos de confiar no cuidado de Deus. Não é uma chamada, uma exortação para parar de trabalhar, para ser irresponsável. Não, é uma chamada para continuar trabalhando, continuar responsável, mas fazer isso colocando o coração no cuidado, na provisão e no sustento de Cristo Jesus. Não na sua habilidade de controlar todas as coisas. Porque você, se quiser controlar um côvado da sua vida, você vai ficar ansioso, perturbado, com medo e vai faltar para você paz no seu coração. Quem são os que vivem preocupados com as coisas da vida? Os gentios. É aqui que Jesus aprofunda mais ainda para falar que quem vive desse jeito é o gentio. Quem que é o gentio? É aqueles que não fazem parte da família de Deus. Essa é a ideia aqui no texto. E aqui eu quero parar um pouco aqui e deixar bem claro para você, se nós não conseguirmos distinguir que existem dois povos no mundo, nós não vamos conseguir entender a ansiedade e o mal que ela causa na nossa vida. Existem dois povos no mundo, irmãos. Preste atenção nisso. Existe o povo de Deus, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, que foram transformados, que se renderam a Jesus Cristo, que confiaram nele de todo o coração e agora vivem para Ele, adoram a Ele, arrependem-se dos seus pecados dia após dia, abandona eles e serve Jesus, confia em Jesus. Esse é o povo de Deus. O outro povo que existe é aqueles que não se renderam a Jesus, não servem a Jesus, não se entregaram a Jesus, gostam do pecado, amam o pecado, vivem para o pecado. Quando acontece alguma dificuldade, às vezes vai para os pés de Cristo, mas só para resolver o problema, e logo esquecem do Senhor Jesus. Irmãos, não existe meio termo. Não existe, sabe aquela história de quando a menina a menina é crente, está na igreja e vai namorar a gente do mundo, e fala assim, mas ele é legal, ele é legalzinho, ele não fala palavrão, é gente boa. Não existe meio termo entre aquele que é crente, aquele que é gente boa e aquele que é mau. Não existe 3 classificações. Meu irmão, existe somente 2. E a Bíblia fala isso. Ou você é do povo de Deus, ou você não é do povo de Deus. É isso que Jesus quer deixar claro aqui. Quem vive preocupado, ansioso, inquieto com as coisas do mundo, quem vive assim é o gentio. É aquele que não foi alcançado pelo Evangelho, que não se arrependeu, que não serve Jesus. Esses vivem preocupados. Olha só, para eles é natural viverem ansiosos pelas coisas da vida.
Vocês percebem? Para o povo de Deus não é natural. O natural é qual? Confiar em Deus. Confiar naquele que mudou a nossa história, mudou a nossa vida, transformou-nos do pó da lama para alguém glorioso, alguém digno, alguém que agora é perdoado pelo sangue do Cordeiro. Isso é o natural. É claro que nós somos pecadores, nós somos falhos, e às vezes nós vamos ficar ansiosos, preocupados, como eu dei o exemplo aqui, de quando eu observo meu filho. Não quer dizer que eu virei um gentil, mas é um alerta de Jesus, para falar, olha, quem vive assim, não é vocês não devem viver desse jeito, quem vive assim, é os gentios, é aqueles que não fazem parte da família de Deus. Contudo, Jesus diz, versículo 32, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, de todas essas coisas que nós falamos. O seu Pai Celeste, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita. Por que ficar preocupado? Por que ficar ansioso, meu irmão, e desesperado? Ele é o Deus que tem cuidado, transformado sua vida, sustentado todas as situações, mesmo nas difíceis. Ele sabe do que você necessita. Preste atenção, Jesus está falando de necessidade, não está falando de desejo. Ah, eu desejo isso, mas Deus não dá. Deus não dá porque não é necessário. Ele pode dar? Pode dar. Mas agora não é necessário. Então Deus se importa com você. Deus ama você. Se você é povo de Deus, e aqui eu quero deixar claro, se você é povo de Deus, você foi alcançado por esse amor. Dê glória a Deus por isso, porque esse amor é um amor eterno, é um amor que não acaba. Vosso Pai Celeste sabe de que necessitais de todas essas coisas, de comida, de bebida, de vestuário, de trabalho, de estudo, de faculdade, de namorado, de namorada, de casamento, de casa, todas essas coisas Ele sabe. Mas Ele vai administrar a sua vida da melhor forma. Por quê? Porque Ele ama você. Se for você administrar a sua vida, você só vai fazer burrada. Você só vai meter os pés pelas mãos. Confie. Segunda verdade, a partir aí do verso 33, né? É os dois últimos versículos. Devemos buscar o reino de Deus. E aqui, olha a ideia. A ideia principal é: a confiança no nosso Pai Celeste produzirá o quê? Uma busca por agradá-lo. Preste atenção nisso. Uma confiança no nosso Pai Celeste vai produzir o quê? Uma busca por agradá-lo. Os discípulos, uma citação aí de um comentarista, os discípulos devem buscar como sua prioridade não as coisas que gostariam de ter, ou mesmo as coisas que eles têm certeza de que precisam, mas o reino e a justiça de Deus. Vamos ler o verso 33? E aí eu vou fazer um comentário. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, é a ideia de prioridade.
Não é a ideia de primeiro vou fazer, primeiro eu vou ler a Bíblia, depois eu vou cuidar das minhas coisas. Não é isso. Não é ordem de afazeres. O que Jesus está falando é que nós temos que buscar o reino prioritariamente em todas as nossas circunstâncias. Eu tenho que buscar o reino. Paulo, em 1 Coríntios 10, ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, é tudo. Então, priorizar o reino e a justiça é o tempo todo. Mas o que é esse reino e essa justiça? É buscar fazer a vontade de Deus com a posição e a moral do servo. Por isso que eu coloquei lá em cima a ideia que traz clareza. A confiança no nosso Pai Celeste produzirá o quê? Uma busca por agradá-lo. Olha o raciocínio, irmãos. Eu vou explicar depois essa ideia de posição e moral. A ideia é, se eu confio em Deus, no seu cuidado, na sua providência, na sua proteção, se eu dependo, descanso nele, as coisas que eu faço para agradar a quem? A esse Deus que confio. Essa é a ideia de buscar prioritariamente, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. É fazer a vontade de Deus em tudo que eu for fazer. Porque quando eu paro de agradar a Deus, de fazer sua vontade no meu dia a dia, eu fico ansioso, como Marta. Marta deixou, no nosso exemplo lá de Lucas, deixou de fazer a vontade de Deus, que era sentar-se e ouvir o ensino de Jesus. Quando ela deixou de fazer a vontade de Deus, o coração dela foi consumido por quê? Preocupação, inquietação. Fazer a vontade de Deus é prioritário na nossa vida. O que é fazer com a posição e a moral de servo? Talvez é a mesma ideia que eu trouxe lá sobre o povo de Deus. Quando eu falo de posição de servo, é que agora nós não somos escravos do pecado. Nós não somos escravos da ansiedade. Perceba que a ansiedade para os filhos de Deus, ela não nos escraviza. É claro que ela pode nos perturbar, pode chegar ao ponto de alguns até tomarem remédio. Mas por isso que nós precisamos recobrar o quê? A nossa posição diante de Deus. Qual que é a nossa posição? De alguém que foi liberto. Liberto dessa escravidão pelo sangue de Jesus Cristo. Alguém que Jesus Cristo morreu para libertar do pecado da ansiedade, do pecado do medo, do pecado da inquietude. Esse que agora está numa posição não de escravo, mas agora de um servo liberto para servir a Jesus Cristo. E agora ele pode se desamarrar das amarras da ansiedade. É buscar fazer a vontade de Deus com moral, fazendo o que é correto, o que é justo. Às vezes nós queremos dar um jeitinho na nossa vida, por quê? Porque nós estamos ansiosos, porque nós estamos com medo das consequências lá na frente, que nós criamos. Olha só, é claro que toda atitude errada produz consequências justas diante de Deus para corrigir, para direcionar aqueles que são filhos. Mas, agora como servos, nós devemos viver como servos obedientes ao nosso Senhor.
O seu Senhor não é a sua ansiedade. Seu Senhor agora é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o seu Senhor. Como filho que busca agradar o Pai, obedecendo e fazendo a sua vontade. Como servo, obediente, mas com a posição de quê? De filho. Você foi alvo de Jesus Cristo. Você se rendeu a Ele. Olha que privilégio. Agora os olhos de Deus, por meio de Jesus, está atento. E está cuidando de você dia após dia. Descansa, meu irmão. Descansa. A ansiedade leva-nos a uma preocupação idólatra e inútil das coisas da vida. Contudo, a confiança no cuidado amoroso de Deus leva filhos servos de Deus a priorizarem na vida uma busca por agradar o seu Pai, Rei. Então, tudo está ligado também à nossa motivação. Às vezes a nossa motivação é ser reconhecido, é fazer as coisas para os outros nos elogiar. Às vezes nossa motivação é resolver o problema logo do meu jeito, porque senão a minha esposa vai brigar, ela vai ver. Nós ficamos ansiosos e a ansiedade vai produzir o quê? Mais pecado. Preste atenção, irmãos. A ansiedade, ela, quando a gente vive nela, essa infidelidade no cuidado de Deus, ela produz mais e mais pecado. Ah, Senhor, eu preciso de uma namorada. Ah, mas eu não encontro, Deus não responde. Não, olha lá, aquele menino lá do meu serviço, aquela menina, não, desculpa. Eu falei no masculino e depois usei menino. Aquela menina lá no meu serviço, na minha escola. Aí você chega para o pastor e fala, pastor, eu acho que tem uma menina interessada lá em mim e tal. Eu acho que, porque assim, eu quero namorar, é vontade de Deus. Aí o pastor pergunta, mas ela é crente? Ah, pastor, ela é legal. Não, filho, estou perguntando se ela é crente. Se ela se rendeu a Jesus Cristo. Se ela serve Jesus na igreja. Estou perguntando isso. Ah, pastor, isso eu não sei. Eu posso perguntar para ela. Olha como é priorizar. Deixar de priorizar o reino de Deus. Eu fico preocupado com a beleza. Fico preocupado com o rostinho bonito. Eu fico preocupado se é do meu agrado. Depois eu me preocupo se é da igreja, se confia em Jesus. Jesus está falando para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus está falando, se eu quero namorar, eu tenho que buscar o quê? Saber se a menina está nesse reino de Deus. Se ela for gentil, eu vou pecar mais ainda. Porque aí, os desejos do gentil não são os desejos do crente, daquele que foi alvo do evangelho. Nosso coração deve ser motivado a fazer a vontade de Deus, mais do que preocupar-se em buscar os tesouros da terra. Veja, deixa eu ir para outra área aqui. Irmãos, olha só, como que a gente pode ser crente e ainda assim ser infiel a Deus? Eu tenho um trabalho e eu faço tudo pelo meu trabalho, pelo meu patrão, por ser reconhecido naquele trabalho. Às vezes eu minto para dar certo lá na frente, para ninguém brigar comigo, eu vou dando um jeitinho. Então, percebam, eu estou na igreja, mas lá no meu trabalho, eu esqueço do reino de Deus. Não, Jesus está falando, coloque no seu coração
a preocupação com o reino de Deus e não com os tesouros da terra. Por que você está preocupado com status no seu trabalho, o status no seu perfil de Facebook? Por que você está preocupado com as coisas do dia a dia? Deus cuida de você. Deus cuida. Descansa, confie, priorize o reino, a vontade de Deus. Faça o que é certo, o que a Bíblia manda, obedeça ao Senhor. Contudo, aí fala, nosso coração deve ser motivado a fazer a vontade de Deus e não se preocupar com os tesouros da terra. Contudo, em um mundo marcado pelo pecado e pelo sofrimento, as dificuldades são inevitáveis para todos, e particularmente para aqueles que procuram viver para Deus. Não é fácil viver buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus termina suas exortações lembrando os discípulos, no versículo 34, que a cada dia tem seus próprios problemas, ou mal, né? Igual o versículo. Logo, não devemos viver ansiosos com o futuro, mas vivermos os problemas e dificuldades do hoje com confiança em Deus e priorizando fazer a vontade de Deus. O que o texto aqui está dizendo? Quando Jesus diz, portanto, concluindo, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Para que ficar inquieto e ansioso com o amanhã? Jesus já disse, é inútil. É inútil. Resolva os problemas e as dificuldades do hoje. Não fique criando situações inquietantes no seu coração. Resolva o problema de hoje, descansando no Deus que cuida de você. Num Deus que sustenta, num Deus que ama. A pergunta que devemos fazer é, vamos enfrentar os problemas e dificuldades do dia com confiança em Deus? Ou com ansiedade, preocupados com o dia de amanhã? Como nós vamos viver dia após dia? Para relembrarmos, a luta contra a ansiedade é uma luta contra a infidelidade a Deus. Devemos confiar no cuidado, sustento e amor do nosso Pai Celestial. Terceiro, nossa confiança deve resultar numa busca prioritária por fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Jesus, certa vez, estava a caminho da cruz, ansioso, suando sangue. E ele disse ao Pai, faça a tua vontade e não a minha. Jesus foi para a cruz, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para você orar hoje assim, Senhor, está difícil, eu estou ansioso, cuida de mim e faça a tua vontade. Deus nos abençoe.